Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem por aqui? Eu sou Américo, professor Almeida, e hoje nós vamos falar sobre nazismo, fascismo e comunismo. Tudo o que você precisa saber sobre fascismo, nazismo e comunismo. Você ouve muito essas palavras, fascista, nazista, comunista, você escuta por todo canto. Muita gente recebe um carimbo de comunista, outro recebe um carimbo de fascista e outro de nazista. Mas o que é cada uma dessas coisas? Em 1919, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava arrasada, totalmente destruída pela guerra e condenada a pagar obrigações de guerra para os vencedores, França e Inglaterra. E a Alemanha afundava cada vez mais. Então surgiu um cabo do exército alemão chamado Adolf Hitler, e ele não fundou, ele tomou conta de um partido lá, de um partido chamado Partido Nacional Socialista. E as iniciais do partido, o primeiro nome do partido começava com N-A-Z-I, aí por isso pegou o nome de nazi, nazista. Então botaram, para resumir, Partido Nazista. Então daí nasceu o nazismo, que era a ideologia do Partido Nazista. E que ideologia era essa? Primeiro, eles defendiam a superioridade da raça ariana, a superioridade dos alemães. Os alemães eram melhores do que o resto do mundo. Os alemães são melhores do que o resto da humanidade. Negro não é gente, aquilo é uma cópia do macaco. Esse povo da América do Sul, brasileiro, argentino, isso é um bando de babaca. Americanos, ingleses, franceses, todos eram inferiores, os alemães eram superiores. Nazismo. E ele formou um grande exército e começou uma guerra e dominou toda a Europa continental, com exceção da Rússia. Mas ele não conseguiu derrotar a Inglaterra, uma ilhazinha fuleira do tamanho do mosquito. Então ele não conseguiu derrotar a Inglaterra e ele inventou de invadir a União Soviética. E então a União Soviética quase foi derrotada, mas não foi porque ingleses, franceses e americanos ajudaram o exército da Rússia, hoje Rússia, que era a União Soviética. E com essa ajuda eles derrotaram Adolf Hitler e o exército alemão. E os alemães ficaram humilhados e ainda foram obrigados a dividir o país em dois pedaços. A parte oriental para a União Soviética e a ocidental para os Estados Unidos. Então, o nazista é um cara cheio de umas ideias bem malucas. Achar que alguém é superior ao outro. Pegue o negro mais pobre da África e mais magro e subnutrido. Dê alimento e instrução que ele vai ser um Einstein. Essa é a realidade que os nazistas não aceitam. Além disso, eles achavam que os judeus deviam ser exterminados, porque eram muito escrotos. E aí começaram a matar judeus. Agora, corte. Fascismo. Na Segunda Guerra Mundial, a Itália era aliada da Alemanha. E antes de começar a guerra, surgiu um líder na Itália chamado Benito Mussolini, casado com uma mulher chamada Claretta Petacci. E aí esse pessoal, esse casal, começou a pensar também grande, todo mundo se achando grande demais. Olha, nós somos herdeiros da tradição romana, o Império Romano que dominou o Mediterrâneo, que foi... Por que fascismo? Porque il fatio, que é o estandarte do exército romano, il fatio, aí veio a palavra fascismo, fatismo, que era uma relembrança, uma rememoração, uma lembrança, uma volta à antiga glória da Itália, de Roma, do Império Romano. Olha como só tinha doido na Segunda Guerra. E do outro lado estava o quê? O Japão também querendo ser uma potência e tomar conta do território da China e virar uma potência asiática. Pois bem, e o comunismo? Que diabo é isso, o comunismo? O comunismo é uma coisa meio assim que implantada na cabeça de todo mundo. Eu já fui um imbecil comunista,
fui do Partido Comunista, fui do PT, onde só tem ladrão, mas eles dizem que são pessoas que defendem o povo, que tiram o povo da miséria, que vão acabar com a miséria. Bem, o comunismo foi idealizado, desenhado por um filósofo alemão chamado Karl Marx e o seu colega Friedrich Engels. Esses caras disseram o seguinte, que toda a história da humanidade mostra, não é bem uma filosofia, é quase uma profecia. Toda a história da humanidade mostra que a humanidade passou pelo feudalismo, passou pelo mercantilismo, passou aí entrou no capitalismo. Então, quando entrou no capitalismo, o capitalismo ele mesmo vai se destruir, porque no lugar dele vai surgir o comunismo. Então, cabe aos proletários, às lideranças proletárias, apressar, agilizar, ser uma espécie de um catalisador para que o comunismo venha logo. Olha que ideia imbecil. Aí é o seguinte, o capitalismo tem que ser destruído, você tem que pegar os capitalistas e fuzilar, prender. E aonde foi experimentada essa filosofia criada na cabeça de Karl Marx, que era um grande filho da puta? Olha só, foi experimentada na Rússia. A Rússia sempre foi uma nação imensa, de mais de 12 milhões de quilômetros quadrados, imensa. Acontece que o imperador da Rússia, o czar, que era o imperador da Rússia, ele estava modernizando muito o país. A Rússia estava avançando na indústria, na siderurgia, na metalurgia, na mineração. E o país estava crescendo, mas o país tinha muitas contradições. As regiões rurais eram praticamente feudais. Então, exatamente como os plantadores de cana, os usineiros do século XX na Paraíba, eram os agricultores, os fazendeiros, os kulaks russos. Então, com a ajuda, não sei de quem, eu acho que da Inglaterra, as lideranças comunistas, Lenin, Trotsky, Stalin, Kamenev e vários outros, esses caras começaram a fazer pequenas manifestações, greves, passeatas e coisas dentro da Rússia. E o imperador disse, é um bando de doido, entendeu? Eu não vou... uns idiotas achando que o comunismo vai dominar a Rússia, a mãe Rússia. Como? O fato é que é o seguinte, é que houve uma pequena revolta em 1905, por aí, e que foi sufocada. Mas em 1917, com a ajuda dos militares, dos soldados e dos marinheiros, os comunistas conseguiram formar uma aliança entre uma parte dos operários, dos soldados, dos marinheiros e também dos agricultores. E com essa aliança frágil, eles conseguiram derrubar o governo, fuzilar a família real, e aí eles tomaram conta da Rússia, mudaram até o nome, mudou para União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E então o que eles fizeram? Ora, o que todo mundo faz quando chega na política, desde o prefeito de Salgado de São Félix até o presidente da República, tudo que é de bom no país vai para a mão e para o bolso e para o cofre de quem? Do líder máximo, que era Lenin, e também, depois com a morte dele, Stalin. Esses caras começaram a massacrar o povo, acabaram com a liberdade de expressão, todo tipo de repressão, fuzilamento, enforcamento, assassinato, deportação para a Sibéria. E aí eles conseguiram controlar o país, juntamente com os militares, e essa ditadura, que eles chamavam de ditadura do proletariado, tirou todas as liberdades. E quem ficou com o dinheiro, aquele dinheiro com as coisas boas? Os líderes, os seus subalternos, que eram mais fiéis à ideologia e ao governo, e as putas dele, como sempre faz. Eles sempre dão o dinheiro, uma parte fica para as putas. E aí formou-se uma ditadura cruel, violenta, uma ditadura sanguinária que durou até o final do século XX. Mas mesmo assim, com o dinheiro investido pela União Soviética na África e na América Latina,
ainda surgiram outros países comunistas. Cuba, na América, no Caribe, e alguns países africanos, e também a China, o Vietnã, e o leste europeu, Polônia, Hungria, Bulgária. Esses países foram Tchecoslováquia, Iugoslávia. Esses países foram invadidos ao final da Segunda Guerra Mundial e o comunismo foi enfiado de goela abaixo nas pessoas desses países. Eles reinaram até o final do século XX. Olha só que história interessante. Então, se você acha que você é um nazista, fascista ou comunista, fique sabendo que são ideologias fracassadas. Elas fracassaram, elas foram detonadas. E o exemplo de comunismo mais bem-sucedido é o da China. Por quê? Porque eles conseguiram manter essa estrutura da União Soviética, ou seja, um partido comunista sem liberdade de expressão, mas eles conseguiram chamar os capitalistas para investir na China, gerar emprego e renda, qualificar as pessoas para produzir e ganhar dinheiro. E aí eles têm uma ditadura política, mas eles têm uma democracia econômica. Eles proporcionaram ganhos. O chinês que vivia comendo rato, barata e caranguejo e lacraia, passou a comer frango do Brasil, frutas da Espanha, trigo dos Estados Unidos, graças à sua intensa produção industrial, ao seu investimento maciço na produção industrial, que mudou a cara do país. Eu sou o professor Almeida, este é o canal Professor Almeida. Na verdade, meu nome é Américo. E eu peço a você que se inscreva e participe desse debate. Se você é um filiado ao Partido Comunista ou ao PT, do qual eu já fiz parte, fique sabendo que eu estou aqui para debater essas ideias. Essas ideias são alucinantes e eu fui um alucinado durante muito tempo, tá bom? Então não esqueça de compartilhar e de comentar, porque a história é viva. Eu mesmo era um defunto comunista e hoje eu sou um homem vivo procurando a democracia. Não sei se vou conseguir.